Uma história fascinante. Acontecimentos extraordinários. Coisas nunca antes vistas. Um livro excepcional, intrigante, que mexe com nossos pensamentos e modo de entendimento dos fatos narrados neste livro. Responder a certas situações que enfrentamos em nossos dias no mundo de hoje nos faz sentir pequenos diante da história do êxodo do povo hebreu que Deus realizou no Egito, com suas maravilhas, sinais e prodígios, com braço estendido e mão forte. Mas antes de se aprofundar neste assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Deus governa sobre toda a terra, até mesmo sobre aqueles que não o reconhecem. Como diz no livro do profeta Naum, no capítulo 1 e versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus julgaria o Egito por sua idolatria, arrogância e opressão. Embora o Egito fosse a principal potência do mundo na época, Deus envergonharia completamente esta nação com seus deuses. Deus não permitiria ou permite que uma pessoa ou poder usurpa ou zombe do seu poder. No livro do Êxodo, no capítulo 3, Deus aparece para um homem chamado Moisés e diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus cobradores de impostos, e porque conheço os seus sofrimentos. Portanto, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a uma terra que mana leite e mel. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Deus disse mais: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Mas antes de Moisés sair da presença de Deus para atender ao chamado que Deus o havia feito. No capítulo 4 do livro do Êxodo, Deus faz uma prova com Moisés, ainda que Moisés estivesse relutante em atender ao chamado de Deus. Vejamos o que as Escrituras Sagradas dizem. No versículo 1, Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Aqui aprendemos 3 coisas fundamentais nas pessoas que são chamadas por Deus. A primeira, relutam em atender o chamado de Deus por considerarem-se incapazes de desempenhar tal função. Continuemos, versículos 2, 3 e 4. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Agora vemos a segunda característica fundamental nos que são chamados por Deus: coragem. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 19, Deus falaria para Josué: Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Continuemos agora versículos 6 e 7. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Quando lemos aqui um versículo após o outro, nos parece algo normal e contínuo. Mas quando paramos um pouco para analisar a situação, vemos que está se tratando de uma enfermidade que na época não havia cura: a lepra. Poderia ter passado pela mente de Moisés: Minha mão está com lepra. Se eu amputar a minha mão, posso ficar livre da lepra e continuar vivo. Mas, se eu colocar a mão leprosa no peito, a lepra passa para o peito também. E não teria como me livrar da morte.
ou no acreditar naquele que me chama. Assim vemos a terceira característica fundamental daqueles que são chamados por Deus, a fé. No livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O livro do Êxodo nos mostra o panorama do mundo antigo. Uma nação poderosa, com um rei assassino, opressor e seu povo, que acreditava em muitos deuses. Um outro povo, escravizado, oprimido, explorado e com promessas de Deus. Um homem com coragem, com fé e dependente de Deus. Nos dias atuais também vemos o mesmo panorama. Nações poderosas com seus governantes assassinos, opressores e seus seguidores zombadores de Deus. Vemos pessoas com promessas de Deus, escravizadas, oprimidas e roubadas. E aguardamos a manifestação dos filhos de Deus. Como as Escrituras Sagradas narram na carta aos Romanos, no capítulo 8 e nos versículos 18 e 19. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que o nosso clamor a Deus seja para que Ele levante trabalhadores para a sua seara. Pois a seara é grande e são poucos os ceifeiros, e que esses trabalhadores sejam corajosos, cheios de fé, dependentes de Deus e compromissados com o reino de Deus, e não com um sistema corrompido e falso. Assim, vemos Deus de uma forma extraordinária, dando mostras ao mundo do seu imenso poder. É o tempo da libertação. Chegou a hora. Palavras como: levante-se, pode sair. Para quem está preso ou escravizado, são como boas notícias para uma nova vida. Porém, muitos, no entanto, resistem à oportunidade ofertada, preferindo o ambiente a que estão acostumados do que enfrentar-se com o novo e desconhecido. Sabemos que não é fácil trocar a confortável segurança do conhecido por um futuro incerto, mas que diremos nós a Deus diante do seu chamado? Êxodo relata uma série de chamados de Deus e as respostas de seu povo. 400 anos haviam se passado, desde que a família de José se mudara para o Egito. Estes descendentes de Abraão agora tinham aumentado seu número para mais de 2 milhões de pessoas. Para o novo faraó, os hebreus eram estrangeiros e seu número tornava-se assustador. Faraó decidiu escravizá-los. Por meio de uma série de acontecimentos extraordinários, um menino hebreu chamado Moisés veio a ser príncipe no palácio de Faraó e mais tarde um exilado em terras desérticas. Deus encontrou Moisés no monte de Deus e por meio de uma sarça de fogo ardente lhe falou. Moisés tentou argumentar, mas acabou retornando ao Egito para liderar a libertação do povo de Israel. Faraó foi confrontado e, após um ciclo de pragas e promessas feitas e quebradas, uma história fascinante, acontecimentos extraordinários, coisas nunca antes vistas, um livro excepcional, intrigante, que mexe com nossos pensamentos e modo de entendimento dos fatos narrados neste livro. Deus mostra seu poder e faz o seu nome ser conhecido em toda a terra, através das pragas derramadas sobre o Egito. Deus se mostra o Senhor de toda a terra. Deus liberta o povo de Israel da escravidão. Não foi fácil, mas eles saíram para fora do Egito, pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Uma última demonstração de força e poder. Deus realizaria diante de todo o mundo seu poder sobre os ventos e sobre as águas. Apesar da contínua evidência do amor e poder de Deus, o povo queixou-se e começou a sentir falta dos seus dias no Egito. Deus supriu as necessidades físicas e espirituais com alimentos e sua presença. Mas Deus também os julgou por suas desobediências e incredulidades. Deus, durante um dramático encontro com Moisés no Monte Sinai,
entrega suas leis para um viver correto na sua presença. Deus guiou Moisés e o povo de Israel do mesmo modo que deseja nos guiar. Deus continua chamando pessoas nos dias de hoje para viver coisas extraordinárias. Será que Deus está preparando você para uma tarefa específica? Ele estará com você. Obedeça-lhe em tudo. Confie nele e tenha coragem. Leia, estude e medite nas Sagradas Escrituras. Faça das Escrituras Sagradas sua bússola num mundo desordenado. Descubra a presença e o poder de Deus na sua vida, no seu lar e em tudo que está à sua volta. Êxodo, um livro excepcional com histórias maravilhosas e demonstração do poder de Deus. Leia-o com determinação de seguir a Deus por onde quer que Ele te enviar. E assim chegamos ao final deste estudo bíblico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para que o YouTube te avise cada vez que publicarmos um vídeo novo. Que Deus abençoe grandemente a você e sua família.